malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com boa disposição desta equipa de 3 amigos muito apaixonados pelos jogos de tabuleiro que adora ser a vossa companhia nestas conversas. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá, Miguel. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva, Miguel, viva. E Bruno Maciel. Viva, Bruno. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva, viva. Ora, malta, vocês já sabem o que é que vem agora, não é? Bora lá. Barrigada de jogos. E é assim, malta, que começamos mais um episódio do DICE Podcast, aqui com a Barrigada de Jogos. A rubrica do DICE Podcast consiste num curto segmento onde cada um de nós vos vai partilhar a lista de jogos que esteve a jogar nos últimos 15 dias, sem grandes descrições, não iremos muito a fundo, não é esse o formato é só uma conversa rápida e sem mais demoras vamos avançar aqui para a Barrigada de hoje, que hoje dou a palavra ao Miguel para sermos diferentes e porque ele hoje quer muito partilhar a barrigada dele. Então, Miguel, força, partilha a tua barrigada destes últimos 15 dias. Olha, a minha barrigada, quer dizer, não é muito grande, mas não é grande em quantidade, mas é grande em qualidade. Porque, gostaram desta? Fantástico. São 5 euros a cada um, depois se faz favor. Bom... Onde é que eu ia? Sim, a barrigada não é grande em quantidade porque basicamente, tirando 2 ou 3 jogos que joguei via BGA ou assim, mas isso já é um bocadinho mais do mesmo, estive a jogar Ark Nova. Sim, senhor, muito obrigado ao Bruno, porque estive a jogar com ele. Exato. Merecia. Sim. E, eu gostei imenso. Acho que o jogo está muito, muito bom. Está mesmo muito, muito bom. Tem... Sim. Entra facilmente para o meu top 10. Facilmente. Mas pronto, mas depois mas se calhar eu ainda estou naquela da fase de lua de mel, não é? Que é tudo muito bonito e tal e não sei o quê, pronto. E depois se calhar jogando mais 2 ou 3 vezes, se calhar a coisa é um bocadinho diferente, não sei, mas ou então não, se calhar aquilo vai lá para cima, não faço ideia. Mas o que eu joguei, o jogo parece-me muito, muito bom realmente. Está cheio de variedade. Tem aquelas, sei lá, 450 mil cartas de animais e coisas e projetos de conservação e não sei o quê. Está muito bom. Está cheio de mecânicas também que são engraçadas. Gosto imenso das ações. Não é? Do facto de teres as 5 ações possíveis e são só aquelas e portanto estás limitado àquilo. Isso faz com que o jogo para mim seja bastante mais fácil de aprender, não é? Porque tu não tens que pensar em 17 ações, não são aquelas 5, pronto, tem limitações, tem regras e tal e não sei o quê, certo, mas são 5 ações, tu não tens que pensar em muito mais do que aquilo. E pronto, e é isto. É o que eu tenho a dizer. É um grande jogo, sim senhor. Pode estar um bocadinho hyped ainda assim, mas já agora façam-me um favor, não me voltem a comparar aquilo ao Terraforming Mars, por favor. Por favor. Um aplauso. Por favor. Sim, senhor. Não merece. Também temos. Não merece. O homem está não merece. Não merece. Simplesmente porque para já eu e o Terraforming Mars temos uma relação muito peculiar, não é? Pronto, e o Ark Nova, eu vejo-me a jogar aquilo mais 3, 4, 5 vezes. O Terraforming Mars eu joguei 2 e a segunda já foi para lhe fazer um favor. Portanto, enfim, é isto. Okay. É a minha barrigada, desculpem lá, alonguei-me um bocadinho. Não. Até foi curto. Estás a falar do melhor jogo de sempre, portanto, os meus ouvidos, olha, continua se quiseres. Muito bom.
Opa, Miguel, Acho que vou passar o resto para ti, Bruno, já agora que estás aí com a mão na massa. Pronto. Pronto, já sabem, eu também só joguei um jogo e foi o Ark Nova com o Miguel e mais um amigo meu. Portanto, o Miguel era a única pessoa que ainda não tinha jogado o jogo. é verdade. E primeira coisa, ele já vinha com as regras bem aprendidas, o Miguel. Não foi preciso fazer aqui esclarecimento, o que ajudou. E demorou cerca de 2 horas, Miguel. Acho que foi mais ou menos isso. Sim. Portanto, para as pessoas que acham que o jogo é super longo, que demora 4 horas, blá 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 blá, olha, primeira vez que o Miguel jogou, em 2 horas arrumámos aquilo. E apesar do Miguel não ter ganho, atenção, o Miguel foi o que jogou melhor. Eu acho que a única coisa que correu mal no jogo do Miguel, estou a falar sério, e não fui, eu já falei com o meu amigo também e ele achou o mesmo. O Miguel, como é a primeira vez que jogou, não tendo a experiência de quando é que tem que acelerar o jogo, eu acho que ele foi apanhado um pouco na curva, e quem o fez estatelar-se ali um bocadinho fui eu, porque eu acelerei o jogo quando tinha que acelerar, porque senão o Miguel ganhava-nos assim aos pontos, largo mesmo. O Miguel jogou mesmo muito bem, com coisas diferentes que eu ainda não tinha visto serem feitas. Portanto, mais uma vez, o jogo a mostrar-me que ainda há mais para descobrir. E foi uma boa experiência. E foi o único jogo que joguei, que, como o Miguel disse, foi em qualidade, não foi em quantidade. Gostei bastante. Olha, mas se calhar o problema é esse, que é, se calhar se as pessoas não fizerem por acelerar o jogo vai demorar essas 3 horas, claro. 4 horas, não é? Sim, sem dúvida. Pronto, sem dúvida, porque estão ali a construir, estão a gostar daquilo que estão a fazer e de repente, se alguém acelera, acham que não fizeram tudo aquilo que queriam. A pessoa vai ficar frustrada. Se toda a gente estiver a fazer isso, o jogo vai realmente demorar mais tempo do que deveria. Portanto, mas ainda assim, deixa-me dizer-te que mesmo que demore 3 horas, eu não noto que seja secante. Sim. Sabes? Sim. Porque há aqueles jogos que demoram 3 horas e que tu passado 1h30 já estás e com caraças, isto ainda não vai a meio, não é? Aquele não, porque os turnos são relativamente simples, são relativamente rápidos, está sempre qualquer coisa a acontecer, e eu acho que isso é mais um ponto a favor do jogo, sinceramente. Sim. Porque são coisas muito rápidas, muito fáceis e pronto. Okay. Sim. E no limite, se tu disseres eu não consigo fazer nada, ok, não fazes nada e recebes um X. Boa. Olha, mais um convertido. Completamente. Yes. Faltava só o Miguel, de nós os 3, e até mesmo estendendo para a equipa do top, de nós os 4, porque eu depois também acabei por jogar com o Daniel quando estávamos até na Lyricon. Faltava só o Miguel. Por isso. Bem-vindo, you are one of us, Miguel. Agora já estavas. One of us. Mas, olha, já agora, Miguel, dizem, eu não sou jogador solo, que a versão solo do jogo está muito bem feita. Portanto, fica só aqui a deixa. Já ouvi dizer, mas depois já vi aquelas 4 palavrinhas que não gosto muito, que é o beat your own score. Yeah. E depois é isso, na realidade é isso. Não sei, não posso falar sobre isso, mas acho que o jogo tem mas complexidade. Eu acho que ainda lhe vou dar uma oportunidade. Porque o jogo acho que está disponível no Tabletop Simulator, portanto eu acho que ainda lhe vou dar uma oportunidade. Okay. Ao solo. Um beat your own score naquele jogo acho que não será. Eu percebo o teu ponto. Pensa na complexidade do jogo e na estratégia que consegues fazer. Mesmo a jogar no modo Beat Your Own Score, se calhar, sim, é o que eu ia dizer. Dá-lhe uma hipótese que parece-me que seja diferente nesse aspecto. Tenho de ver. Hoje fizemos claramente uma barrigada um bocadinho diferente. Claramente. Foi um jogo, basicamente. Eu ainda não partilhei, mas eu efetivamente tive aqui uns 15 dias um bocado complicados e a nível pessoal, e infelizmente não consegui meter nada na mesa. Por isso é mesmo uma barrigada atípica, mas e vocês os dois. Portanto, isto foi a rubrica Ark Nova. Pois, completamente curioso. Mas acho que está completamente ligado ao episódio de hoje, por isso, se calhar, não sei. Vamos avançar, se calhar, então, aqui nós para o nosso episódio, então. Ora, hoje então, o que é que nós estamos aqui a falar? Agora estávamos aqui na barricada a dizer
que pronto, só trouxemos um jogo e até foram o Bruno e o Miguel trouxeram o mesmo jogo na realidade, por isso hoje decidimos dar voz a mais um tópico que acredito que vai ser muito interessante debater aqui neste fórum, após muitos debates que já têm sido feitos em diferentes dimensões deste tema do minimalismo nos jogos de tabuleiro aqui no podcast e até no Dice Top. Ainda por cima tivemos 2 episódios onde tivemos a falar sobre compra e venda de jogos de tabuleiro e colecionismo e tudo. Ainda agora trouxemos uma rúbrica que só trouxemos um jogo, por isso vai ser muito interessante hoje dedicarmos um episódio ao tópico menos é mais, com um ponto de interrogação. E sim, é com um ponto de interrogação, porque eu estou pessoalmente muito curioso com as opiniões que vamos aqui debater neste nosso sofá virtual de hoje. Temos muitos ângulos para analisar hoje, desde o número de jogadores, e é uma pena aqui nesse ponto não termos aqui o Daniel, aqui connosco, porque essa parte da conversa todos nós já sabemos e todos vocês em casa também já sabem qual é a opinião de Daniel, não é? Toda a gente já sabe. Nós devíamos ter um clipe em áudio dele a dizer a famosa frase que é quantos mais melhor. Quantos mais melhor, exatamente. Por isso, acho que isso dava. Nós devíamos fazer um meme desse momento com a foto do Daniel. Quantos mais melhor, acho que é isso que está a faltar. Muito bom. Mas esse é um dos ângulos, sem dúvida. Temos também o ângulo para analisar hoje do número de jogadores. Ainda agora estávamos a falar do Miguel da questão e o Bruno trouxe o tema do solo, por exemplo, no Arca Nova, não é? E também é uma pena de não termos aqui o Daniel, porque sem dúvida ele pronto, é uma pessoa interessante para contribuir para essa parte exatamente. O colecionismo, tudo isso a malta já sabe, não é? Que o Daniel tem uma coleção também porreira, por isso acho que vai ser giro falarmos sobre isto. E depois temos o ângulo que eu acho é um ângulo em si também muito interessante, o crescente número de componentes, expansões, extras, tudo o que está a aparecer aqui nos jogos. Será que essa é mesmo a essência do jogo? Onde é que está a essência do jogo no meio disso tudo? Será que nos começamos a afogar milhares de componentes, peças extras? Estará a contribuir para perdermos um bocadinho a essência do jogo? Não sei. Eu acho que nós investimos imenso dinheiro também nessa parte, por isso acho que é um tema também para falarmos. E será que é esse o caminho? E será que também há muitos mais tópicos que vamos ser muito interessantes vermos? É um tópico que vai dar muito que falar e vamos lá então ver. E já agora que não fique só deste lado da conversa, malta, que está desse lado aí em casa, partilhem também a vossa opinião sobre estes pontos todos, porque são pontos que acho que merecem alguma reflexão e algum debate. E vamos começar, vou lançar se calhar o tema mais simples, é o tema do número de jogadores que estávamos aqui a falar. Quantos mais melhor, segundo o Daniel, por isso já sabemos a opinião de Daniel. Vamos ver o que é que nós temos aqui. Miguel, o Bruno lançou-te o tema até do solo do Arca Nova, ainda agora estávamos a discutir isso na rúbrica. Tu, por exemplo, és das pessoas de nós os três que mais joga solo, por isso menos é mais, tens uma experiência diferente, única e completamente, como é dizer, que transcende se calhar o jogo normal, que seja melhor por jogares a solo o jogo. O que é que tu sentes também disso? O que é que isso te traz? Menos é mais? Não sei. Não. Eu acho que o solo começou a existir, ou começou a existir mais, precisamente agora com a pandemia, né? Apesar de já haver jogos solo e apesar de por norma todos os cooperativos, ou quase todos os cooperativos, conseguir jogar a solo, mas sim. Depois há outro tema que é o solo. Por exemplo, se vais jogar Pandemic, tu não jogas a solo só com uma personagem, mas pronto, mas isso depois é o outro tema, que é o solo versus o true solo, não é? Em que só jogas só com uma personagem e mais nada, pronto, por aí fora. Mas isso são outros 500. Eu acho que os jogos a solo, para mim, pelo menos, servem como vamos lá
gastar aqui algum tempo quase a resolver um puzzle, a resolver um desafio. Estás a ver? Não tanto... Servem também para ganhar experiência sobre o jogo. Isso pode ser interessante, desde que as regras não sejam muito diferentes, não é? E não é porque muitas vezes tens regras específicas para solo, porque tens ali um oponente virtual, um automa, o que seja, e tu tens que aprender também como é que o outro joga, e depois perde-se essa coisa do multiplayer. Se eu prefiro jogos solo versus multijogador, não, eu prefiro jogar com pessoas. Porque é mesmo assim. Mas se não houver essa oportunidade, pá, sim, não me chateia pegar num jogo que tenha um bom modo solo e experimentar, pô-lo na mesa e jogar e pronto. Mas por norma, pá, eu prefiro jogar com pessoas. Ok. Agora, quantas pessoas? Pá, depois também depende do jogo, não é? Não é? Porque se for um party, se calhar, se jogares aquilo com 5 é diferente de jogares com 8 ou com 10, epá, então eu quero 10. Pronto, aí sim, quantos mais melhor, sim. Mas depois há outros jogos, uns jogos mais estratégicos, etc. Aquilo diz, dá de 2 a 5. Epá, se calhar tu não o queres jogar a 5, porque a 5 vai demorar horrores. Mas digam-me vocês. Não, mas já agora, ainda sobre o ponto de vista dos jogos solo, porque eu tenho uma opinião sobre isso. Eu não jogo muitos jogos solo, mas há uma parte do jogo que só consegues jogar, ou há uma experiência de jogo que só é possível se jogares a solo. Na realidade, na sua essência. Os modos, a maneira como tu interages com o jogo sozinho, quase como se fosse um desafio, qual só tu é que estás a controlar. És tu contra o tabuleiro, para todos os efeitos. Sim. E essa experiência, jogares contra outra pessoa, és tu contra outra pessoa. Mas já não é tanto o puzzle, não é? Quer dizer, é um puzzle, mas é um puzzle of the mind, não é? Um desafio mental entre duas pessoas do ponto de vista estratégico. Ou de vez em quando não. De vez em quando é um party game. Estavas a falar dos party games, mas pronto. Estou aqui a focar mais na componente da estratégia em si. E eu acho que há uma parte do jogo que só existe nisso. Eu não jogo muitas vezes, não sei porquê, não te consigo explicar, porque tudo isto transpira um pouco Marco, ok? Na minha opinião, pessoal, do como conheço de mim próprio, mas acabo por não jogar. Mas tenho jogos solos já agora, tenho jogos na minha coleção que não dão para jogar a não ser um jogador. E já os joguei, não vão muitas vezes à mesa, e eu vou dizer uma coisa que eu não tenho a certeza se é verdadeira, mas tenho quase a certeza que é verdadeira, porque não me recordo de nenhuma vez onde eu joguei um jogo que não era solo a solo, ok? Por isso eu nunca joguei um modo solo, okay. Eu joguei só jogos solo, nunca joguei, certo. Pelo menos não me estou a lembrar, certo. E para eu não me lembrar, é porque provavelmente não joguei, eu se calhar, é assim, já li regras desses modos, ok? Isso também... fui lá ler naquelas curiosidades e tudo, quando leio o manual todo de vez em quando, e vou ler também essa parte só para ver como é que era. Os autómatas e tudo, conheço essas mecânicas, mas eu nunca não me estou mesmo a lembrar de nenhum jogo que eu tenha jogado assim, por isso não joguei mesmo. Que é curioso da minha parte. Sim, mas é mesmo aquilo que estavas a dizer, porque aí és tu contra a máquina. A máquina entre aspas, não é? Sim. Sendo que neste caso é o tabuleiro ou é um... Sim, é uma máquina analógica, sim. Sim, mas é. Certo. Pá, é curioso. Mas eu vejo essa parte também. Há uma dimensão que tu só tens acesso se fizeres isso. Eu acho que não consegues ter essa experiência sem jogares a solo. E tem o seu mérito e tem o seu valor. Agora, se menos é mais, não sei. Também temos também temos os jogos para 2 jogadores. Não sei, Bruno, qual é o teu comentário sobre isso? Depois já vou partilhar a minha opinião sobre os jogos de 2 jogadores, que também tenho alguns e tenho uma opinião sobre isso. Mas, e sobre os jogos solo. Sobre os jogos solo eu já sei a tua opinião, Bruno. E acho que os nossos ouvintes também, mas podes partilhá-la na mesma, caso alguém se tenha esquecido. É como tu, eu nem sei bem a razão pelo qual eu
não jogo. Não é não gostar. Eu, para não gostar, tenho que o jogar e saber se gosto ou se não gosto. Mas não puxa, porque eu acho que sinto mesmo a falta do desafio de estar a competir com uma pessoa que é imprevisível na forma de pensar. E a ideia que eu tenho é que num jogo solo, ou é o beat your own score, ou então existe aqueles automas em que tu já sabes o movimento que ele vai fazer, e então tu já podes prever a tua jogada e a seguinte. Não sei, sinto que é um pouco mais mecânico e não tão de tático, de ter que decidir na altura o que fazer. Pode haver automas muito bem feitos em que essa experiência até é bem feita e que simula um adversário, mas não sinto que é a mesma coisa. Gosto de sentir que a pessoa que ali está reage aos meus movimentos e não é uma carta que diz vou fazer A, B e depois o D e depois o C e depois na próxima carta inverte um bocadinho as ações, seja lá o que for, mas gosto de ter alguém que decide no momento e que decide bem ou decide mal, é uma escolha e andamos ali num back and forth, ali num desafio, num duelo. Em relação aos jogos de dois jogadores, tenho agora o meu jogo de preferência, que é o 1960 da Making of a President, que é um jogo só para dois, que tem sido o meu jogo de eleição, e já tive outros. Tive o Lawyer Up ainda há pouco tempo, que joguei uma vez e vendi, apesar de ser interessante. Não puxa, e para jogar a dois vai ser aquele jogo, o 1960, ou um jogo que dá para mais, mas que se tivermos dois, se calhar até dá para jogar a dois. E muitos deles até funcionam bem a dois. Não me puxa muito os jogos para dois. O Targi, por exemplo, é um daqueles que eu até gosto, mas o BGA tem uma boa implementação digital e eu, se quiser jogar, jogo por lá. Não sinto necessidade de ter esse jogo, e normalmente eu não tenho duas pessoas aqui a jogar. Normalmente o meu sweet spot são 3, não mais do que 3. Isto devia ser aquela rúbrica, um hashtag de o Daniel está errado, porque 3 para cima, só se for, como o Miguel disse, um party game ou um social deduction, jogos de dedução social, tipo os saboteurs e os resistants desta vida, em que se tivermos 2, 3 pessoas, se calhar já nem dá para jogar. 4 também não sente o flavor do jogo, e se calhar com 7, 8, 9, 10, aí sim. Não é o tipo de jogo que eu normalmente jogo e gosto de jogar de vez em quando. Os jogos que eu normalmente gosto de jogar, os Eurogames mais estratégicos, secantes, etc., seja lá o que for, para mim 3 é o sweet spot. Os meus amigos já sabem que quando eu tenho um ou dois, ou melhor, 2 pessoas que vêm aqui que vêm normalmente, o quarto vai ter que esperar a sua vez, que é alguém não poder vir. Isto vai rodando assim, porque ter 4 arruína um pouco a experiência de jogo. O que é que eu quero dizer com isto? Nem todos os jogos são assim, não é? Às vezes há jogos que funcionam bem a 4, mas funcionam bem normalmente a 3, porque eu jogo, o meu adversário joga e normalmente até é rápido a jogar, o meu outro adversário também é relativamente rápido a jogar e rapidamente chega a minha vez de jogar, mas não chega tão rápido ao ponto de eu não saber o que fazer. Dá tempo para eu pensar. E a minha experiência diz que se for de 3 para cima, ou melhor, de 4 para cima, o jogo pode-se arrastar mais. Começo-me a distrair e os meus adversários a distraírem-se entre turnos, porque demoram muito tempo a tomar decisões, e o jogo acaba por, ou melhor, a experiência acaba por sofrer por isso. Já sei, lá está, vamos falar muito do Daniel este episódio, não é? Acho eu, ou pelo menos podemos dizer que há uma pessoa que falou que quantos mais é melhor, e não vamos dizer o nome, mas agora toda a gente já sabe. E ele diz mesmo que prefere ter muito mais gente à mesa. E eu já tive tantas experiências que toda a gente estava à mesa, não gostou particularmente do jogo, e o mesmo jogo jogado com menos gente, toda a gente adorou. E para que é que vamos estragar a experiência de toda a gente, ou da maioria das pessoas, só para pormos mais uma pessoa na mesa? Até há gente, quando tem muita gente no grupo, divide em 2 e um grupo joga um jogo, outro joga o outro. Porque a experiência para mim é o mais importante. Portanto, sim, menos é mais. Menos é mais, e essa pessoa está completamente errada em várias coisas. Nesta aqui, então, está mesmo muito, muito, muito errado.
Daniel, deixa aí o teu comentário. Não ficas mudo nesta sessão. Não te convidamos por acaso, mas foi por acaso, porque estás cá na mesma. Não, por acaso... mas menos é mais. O facto de ele não estar cá é mais. Desculpem lá. Desculpa lá, Daniel. Estou a brincar. Bem, olha, Daniel, este bocadinho é para ti. Exato. Eu acho que os comentários deste episódio vão ser só do Daniel, com vários timestamps, estás a ver, de 5 em 5 segundos ele vai dizer qualquer coisa. Mas pronto, mas tudo bem. Mas, pá, é tudo na brincadeira. Malta, desculpem já o spam do Daniel. Muito exato. Enfim. Muito bom. Opa, não, mas eu concordo, percebo o teu ponto, Bruno. Eu pessoalmente, eu tenho party games e tenho party games que dão para muita gente, é verdade, porque tenho um grupo de jogo um bocado heterogéneo e não tenho tanta gente. Epá, eu sofro deste mal. A pessoa com que eu mais me identifico, então, eu já disse isto aqui no podcast, a pessoa com que eu mais me identifico a nível de gostos de jogos de tabuleiro é o meu irmão. É o meu irmão. Ele e eu jogamos tipo jogos que realmente me fazem vibrar, e quando eu vejo um jogo e digo, epá, é sempre a pessoa que eu me lembro. Infelizmente o meu irmão está a 350 km de distância, não é fácil, não está ali tipo já ali para a gente jogar. Já agora um grande abraço, Nuno. Ele não consigo. Até já agora, eu jogo bem a dois os jogos com ele, como já joguei com mais gente. A experiência de jogo com ele é diferente, e muitas vezes tenho dificuldade em meter alguns dos meus jogos na mesa exatamente por causa disso, porque tem alguns jogos que eu gosto mais, com um bocadinho mais de história, com um bocadinho mais de complexidade de estratégia e tudo. E já agora, Bruno, tu também gostas desse estilo de jogo e já jogamos, já debatemos também sobre isso. Eu acho que nós divergimos na parte dos RPGs, onde nos temas, em alguns dos temas e na base mais de história e narrativa no jogo, que o meu irmão também gosta, e aí, por exemplo, eu já me identifico muito com, por exemplo, com o Ricardo Jesus, que vocês, nossos ouvintes, se calhar podem não se lembrar dele, já esteve aqui no podcast, está aqui na DICE, com algumas das outras equipas não tão visíveis, vamos dizer assim, nestes podcasts e nestas coisas com vídeos e tudo. Já agora um grande abraço. Já foi dos nossos convidados, é verdade, já esteve cá. Sobre a pintura de miniaturas. Exatamente, a falar sobre pinturas de miniaturas. E já vamos falar de miniaturas, se calhar daqui a nada, mas não fazendo já a ponte, mas deixando a ponte aqui meio construída para a gente pegar a seguir. Eu tenho esse tema, jogar de vez em quando aqui em casa tem que ser também adequado ao grupo que mais vezes vem cá a casa jogar, e que eu tenho que ter jogos para eles. Pronto, não posso só escolher para mim, mas continuo a comprar esses também que gosto de jogar assim, e vou jogando, nem que seja a dois. E agora vem a minha parte. Muitos mesmo dos jogos que eu jogo, mesmo que dê-me para 4 jogadores, eu acabo por jogar muitas vezes a 2. E por isso, para mim, a experiência de jogo a 2 é completamente diferente. Okay? Seja eu jogar só com o meu irmão, seja eu jogar com a Cris, e já são completamente diferentes essas duas experiências. Eles os dois são completamente diferentes como jogadores, e é uma experiência diferente por causa disso, por ser, já sei como é que jogarem sempre com as mesmas pessoas também tem essa vantagem, e é difícil teres um grupo constante de mais 3 pessoas para jogarem a 4, que é o número mágico, não é, de jogos de tabuleiro. 4 é aquele número em que em princípio consideras que tens casa cheia, não é? Para jogares quase todos os jogos. Daniel, desculpa lá, casa cheia na minha enciclopédia são 4, ok? Não são 5, nem 6, nem 7. Está errado. Porque é difícil, tu tens muito poucos jogos que vão para esses números, e se tiveres um grupo fixo, não vais ter um grupo fixo de 6 pessoas, porque então limitas bué o teu espectro, na minha opinião. Por isso, na minha opinião, menos é mais nesse aspecto. E digo menos por causa da consistência, porque eu gosto mesmo muito de ter alguma consistência também nas pessoas com quem eu jogo. As pessoas já se conhecem, já não é, conhecem-se a maneira de jogar, porque o jogo é diferente e vamos jogar sempre de maneira diferente, mas já conheces a dinâmica daquela pessoa e sabes que vai correr bem independentemente dos jogos. Agora, o difícil é encontrar pessoas
que vão gostar das mesmas coisas que tu. É aí que eu tenho dificuldade em garantir a consistência do grupo e jogar coisas que eu gosto, porque toda a gente gosta das mesmas coisas. Por isso aí também acho que menos é mais. Por exemplo, eu se reduzisse a uma pessoa, seja a Cris ou seja o meu irmão, por exemplo, se fosse no caso do meu irmão, eu já sabia que ia jogar 98% da minha coleção das coisas todas que eu gostava, que ele ia gostar tanto quanto eu. Isso é complicado, ok? Mas é verdade, pá, nós jogamos desde pequeninos as mesmas coisas, fomos influenciados por... Claro, não faz fazemos sentido. uma diferença de idades muito grande, fazemos 4 anos e meio de diferença, já é um bocado, mas a realidade é que fomos expostos às mesmas coisas, ficamos com gostos muito semelhantes e isso teve impacto. Gostamos de jogar os mesmos jogos, muito provavelmente por causa disso. Mas menos é mais, na minha opinião. Pronto, resumindo, tentando justificar um pouco o porquê, mas menos é mais nesse aspecto. E depois, fazendo a ponte, que eu falei aqui, acabo por ter coleções diferentes, porque tenho públicos diferentes aqui a jogar em casa. Eu tenho dificuldade em dizer que na coleção, e depois quem me conhece já sabe, sou um colecionador nato, por isso menos não é mais na quantidade de jogos que consegues ter em casa. Eu acho que não consigo mesmo concordar com isso. E aqui o Daniel, por acaso, está certo nesse aspecto, porque claramente ele bate-nos aos pontos, aos 3. Capote. Se calhar somados também. Exato. Mas a realidade é que eu percebo o ponto e gostava de ouvir, se calhar passo a ti, Bruno, que se calhar és a pessoa que tem uma opinião mais divergente da minha nesse aspecto, e o Miguel também terá uma opinião interessante que também vou querer ouvir, eu pessoalmente, mas imagino que tu também. Mas no meu caso, eu gosto de ter escolhas, eu gosto de ter coleção. Eu gosto das duas coisas, ok? Eu não consigo... há pouco tempo estávamos a falar no episódio anterior sobre a venda de jogos. Eu efetivamente não vendi jogo nenhum na minha vida, e a realidade é essa, é que eu gosto do colecionismo, mas depois também gosto de ter escolhas. Eu não sinto, não sei se tu achas isso, eu não sinto que jogo menos por ter mais jogos, e não sinto que isso também seja um impedimento. A escolha é sempre complexa, é verdade, não é tão fácil. Se eu tivesse menos jogos era mais fácil escolher, nisso não digo que não, mas acabo por escolher na mesma. E para todos os efeitos, não jogo sempre os mesmos jogos. Isso é bom e mau. Se calhar se eu tivesse menos jogos, jogava mais vezes o mesmo jogo e tirava mais partido daquele jogo, em vez de... Eu nunca jogo 2 vezes o mesmo jogo num mês. Acho que... ainda não posso dizer isso, que eu estou a jogar o da Cru. Desculpem, Sim, mas esse aí menti. É uma atividade. Mas esse não conta, vá lá. Menti. Mas tirando esse jogo, foi claramente uma exceção. Esse e o Micro Macro, em que a gente... porque jogas um jogo, mas o jogo se aquilo fosse seguido, jogavas o coisa até ao fim, não é? Quer dizer... jogas uma vaza, jogas outra vaza, ou então, jogas um puzzle, jogas outro puzzle no Micro Macro. Tirando esse tipo de jogos que uma jogada, não é? Uma jogatana tem várias etapas do mesmo jogo. Pronto, estou a tentar salvar um bocado o que eu disse para não ser uma mentira eu não jogo várias vezes o mesmo jogo no mesmo mês, mas normalmente não os pego. Depois de ele ter ido à mesa, raramente volta, ok? Raramente volta no mesmo mês, depois volta mais à frente, a malta gostou do jogo e volta a pedir, mas não é assim uma coisa que eu meto muitas vezes à mesa. Bruno, o que é que tu achas? Menos é mais? Mais ou menos. Mais ou menos. O que é que acontece? Eu estou a experienciar um fenómeno diferente este ano, porque esta coisa do culto novo obriga-me a comprar jogos com regularidade e por falta de espaço e também para aliviar um pouco a minha carteira, decidi este ano que a minha coleção não podia estar a aumentar de mês para mês como estava a fazer, e decidi começar a vender mais jogos e a comprar menos. Mas isto sou eu que se calhar estou a tentar racionalizar a coisa, porque eu, quando digo que estou a comprar menos, eu acho que ainda não está na altura daqueles grandes jogos do ano terem saído, porque se já tivessem saído, se calhar se estivéssemos em outubro ou novembro, depois de Essen, a minha conversa não seria esta. No entanto,
eu estou a fazer um esforço que não fiz, se calhar o ano passado ou há 2 anos, porque eu tinha quase esta meta de comprar 1 ou 2 jogos por mês e isto não está a acontecer. O que é que está a acontecer então? Eu estou a jogar jogos que não jogava há 2, 3, alguns deles há 4 anos. E isso se calhar não iria acontecer se eu continuasse a comprar um jogo novo, porque será sempre esse o jogo que vai à mesa naquela semana e normalmente vai 2 ou 3 vezes até, não é eu dizer cansar-me um bocadinho, e até vir o próximo, basicamente, era o que acontecia. E esta experiência está a ser interessante porque há uma razão pelo qual eu não me desfiz daqueles jogos. Havia uma memória já um bocadinho longínqua de eu ter gostado daquele jogo e como é que ele se jogava, etc. Mas já se estava a dissipar. E depois, quando tu jogas novamente o jogo, epá, é verdade, este jogo era mesmo muito bom. Porque é que este jogo há 3 anos que não vai à mesa, ou há 4, seja lá o que for. Yeah. Eu estou a sentir isso e, portanto, aqui o menos é mais mas também te vou confessar que sinto falta de mensalmente comprar jogos, mesmo que não sejam os melhores jogos que estão aí a ser falados, o facto de serem novidades, e havia aquela procura pelo Hidden Gem, aquilo que ninguém está a falar e que eu às vezes comprava só para aquilo interessava-me, mas ninguém falava, e às vezes até era uma porcaria, mas às vezes também podia ser uma coisa interessante e podia falar aqui também no podcast, etc. Isso agora não está a acontecer, mas sinto aquela falta da adrenalina do jogo novo. Não sei até quando é que isto vai durar. Se calhar é em setembro, outubro que isto vai descambar e vai aos montes. Não vou mentir, eu estou aqui a ser sincero, mas é verdade que eu estou a fazer um esforço. Eu posso dizer que de 2021 para 2022 reduzi a minha coleção em 12 jogos. Uau! Para quem tem 140 e tal, não, é muito jogo na mesma. É mesmo muito jogo. E há aqui ainda muitos jogos que eu não toco há 2 ou 3 anos. Mas a probabilidade de eu jogar agora é maior do que era há um ano atrás. São perspectivas. Menos é mais, sim. Também sim, mas quem me dera continuar a comprar jogos e a jogar tudo ao mesmo tempo. Não tenho tempo para tudo. Mas é isto que eu agora estou a passar por esta fase e não estou arrependido. Não estou arrependido. Sim, senhor. Parece-me. Eu acho que estás a ir na direção certa, Bruno. Acho que estás a fazer o investimento na direção certa. Vou começar, daqui a um bocado estás a colecionar. Eu acho que é mesmo Marco, assim. fala comigo daqui a uns meses para ver se eu estou controlado ainda. Daqui a uns meses até eu tenho dificuldade, porque quando vem essa não é uma loucura. Não há hipótese. Mesmo a loucura. É uma desgraça. Mas é assim, eu confesso-te que, como disse, eu sinto mesmo esta questão do colecionismo. Por isso eu tenho mesmo dificuldade nessa parte. Mas, por exemplo, Sim. eu sei que o Miguel, de nós três, até quem tem a coleção mais focada, e ele ainda. Era no episódio anterior, não, no anterior, quando falamos sobre comprar jogos de tabuleiro, que tu estavas a dizer que tu és uma pessoa muito focada na compra, ser criterioso. exatamente, muito criterioso, era essa a palavra Sim. que estava à procura. E por isso, diz-nos tu o que é que tu achas sobre este tópico da coleção. Se menos é mais, dado que tu gostas, os jogos que tu tens, tu realmente gostas deles, eles vão à mesa e é para ir à mesa e é mesmo porque tu os queres mesmo ter. Bom, a questão do ir à mesa, lamentavelmente, não está a acontecer tanto como eu gostava, mas isso é outra história. Mas, sim, conforme tu disseste e conforme os nossos ouvintes também sabem, eu acabo por comprar pouco, em quantidade, mas em qualidade são todos fantásticos, não é? Enfim, bom, eu hoje estou com esta, desculpa. Mas eu compro poucos jogos, portanto, nesse sentido, sim, menos é mais. Gostava de que realmente fossem mais vezes à mesa, mas isso, lá está, é outro ponto. E pronto, e basicamente é isto. Porquê é que eu compro pouco também? Porque a estante que eu tenho já está cheia. Começamos por aí. Depois dizem-me, mas podes começar a empilhar por cima e de lado e tal, e não sei o quê, conforme fazem as pessoas normais. E eu aí digo, não,
não estou aí, porque depois já não. Depois já me custa a ver caixas de jogos empilhadas só porque sim, e pronto. E também, se calhar, por causa disso é que eu acabo por comprar lá está, menos jogos, e acabo por escolher mais o que é que quero, porque pronto, porque quando compro, sejamos também sinceros, não são baratos, não é? E pronto. E portanto, quando estou a comprar, eu gosto de fazer as minhas escolhas de uma forma mais criteriosa, conforme disseram, obrigado pelo termo. E portanto acaba por ser isso, nesse sentido, menos é mais, sim. Ok. Mas eu por acaso estava curioso de ouvir exatamente esse teu feedback por causa desse fator de escolher o jogo para ti é importante, de forma a que conseguires ter. E já agora, isto no mundo consumista, isso é de louvar e é importante, porque eu sou o oposto muitas vezes. Tu até gozas comigo algumas vezes com isso, que é o Marco viu e clicou, vai e seguiu e pronto. E Tu queres apoiar a indústria, nós percebemos, Marco. Então. Também é essa. Claro. Bom save, senti mesmo a ser um bom salvo agora samaritano. neste. Sim, exato, é isso. Vou ter que pôr essa num bumper. Que se fôssemos na América, eu punha isso num bumper sticker, não é? No carro, a dizer a salvar a indústria de jogos de tabuleiro, um jogo cada vez. Dava realmente um bumper sticker interessante. Mas é um bocado verdade. Eu não sou tão criterioso, porque o que eu sinto, e só partilhando isso antes de avançarmos, o que eu sinto é que muitas vezes eu gosto mesmo muito de N jogos e não, mesmo que o jogo não precise de ser o top dos tops, vou jogá-lo e vou-me divertir. E depois isso cria-me logo um problema aliado ao facto de eu ser um colecionador, não é? Por isso eu gosto e depois vou colecionar. Não precisa de ser, eu não tenho uma top 20 só, não é? Não consigo ter só isso. E depois há muitos jogos aqui que eu tenho mesmo uma coleção porque gostei do jogo, joguei se calhar 4 ou 5 vezes. Nunca joguei. Há muitos jogos aqui que se calhar foram à mesa 4 ou 5 vezes. E ainda tenho muitos que estão na minha prateleira da vergonha porque ainda não os consegui jogar. Que também é outro problema do culto do novo que estávamos aqui a falar. Porque é muito mais fácil eles chegarem cá a casa do que eu ter oportunidade para os colocar na mesa, infelizmente. Mas pronto, também é outro tema, se calhar aí, nesse aspecto, do ponto de vista capitalista ou é o contrário, se calhar menos seria mais, porque não vos sei dizer, mas tem 2 dígitos provavelmente a percentagem de jogos da minha coleção que eu ainda não joguei, ok? Que é sempre um problema. Já fizemos um episódio muito engraçado sobre isso, onde eu conseguia sim. triplicar ou quadriplicar a vossa prateleira da vergonha. Estou-me a lembrar agora desse momento épico quando eu olhei para a vossa lista depois de vocês dizerem, eu disse, ok, eu tenho um problema. e é verdade, nesse aspecto... Isso foi há 2 anos, ó Marco. Foi há 2 anos, é verdade. E portanto hoje provavelmente pronto. Não, esses já foram, Tens que agora fazer tenho terapia. novos lá. Olha, mas... Exato, eu sugiro é se calhar saltarmos, porque senão tu vais ficar aqui deprimido a pensar, tenho ali tanto jogo. É verdade. E pronto, não sei. Não, mas fico contente por. Eu por acaso tenho que ir ver as minhas notas de há 2 anos. Agora neste momento estou curioso para ver se ainda há algum desses que esteja na lista, mas não deve estar. Porque eu sei que tem muitos novos nessa lista, porque os comprei entretanto, mas já me devo ter livre dessa prateleira da vergonha. E meti lá foi novos. Aí aumentei a prateleira muito provavelmente no entretanto, quase certeza. Por acaso vou ver quantos é que eu tinha. Um dia deste ainda faço as contas a quantos é que eu tenho para saber se isso melhorou ou piorou esse paradigma. Dava um episódio giro. Mas voltando ao tópico de menos é mais, ainda assim, eu acho que há um grande ponto aqui neste tópico, uma grande subtópico, vamos dizer assim, que é
a complexidade dos componentes que neste momento existem. E até mesmo algumas categorias de jogos de tabuleiro, vou dizer assim, ou tipos de jogos de tabuleiro, que foi nascendo no entretanto. E que é interessante nós discutirmos. Porque assim, na sua essência, e pensando nos jogos clássicos e não nos jogos modernos, estamos a falar de um jogo que tinha um tabuleiro, meia dúzia de mecozinhos para nós passarmos, para nós pormos no tabuleiro e uns dados. Okay? Isto era a essência dos componentes de um jogo e dava para fazer 500 variações disto. Não houve muitas na altura, pronto, houve bastantes, mas os jogos modernos depois vieram trazer muitos mais variantes, mas na sua essência estamos a falar em poucos componentes. Tanto é que os protótipos não são muito complexos, não tem um conjunto de cartas. De vez em quando os de cartas têm mais componentes, se contarmos cada carta ser um componente, mas não são também o fim do mundo de componentes. Mas quando nós olhamos, se eu olhar para a minha prateleira, vejo muito disso, caixas gigantes, cheias de componentes, com muito bling, não é? Com componentes em madeira, depois componentes miniaturas e tudo mais. Como é que é? Limited Deluxe Edition, não é? Limited Collector's Editions. Collector's Edition, desculpa. Esse é o meu Kryptonite, não é? O Kryptonite aqui do Marco são essas palavras. É completamente. Fico logo. Loucura, já estou. Vai, comprar. Orgásmico já clico já nos botões todos. É só aparecer aqui à frente. Já estou a ver, já consigo sentir o clique do rato só a ouvir a ecoar na minha cabeça quando ouvi essas palavras. Foi clique! E fez caching do outro lado. Tu consegui ouvir esse momento. Mas a verdade é que existem mesmo muitos componentes hoje em dia. E hoje é difícil vermos, na minha opinião, destes novos e do culto novo que estávamos aqui a falar, é muito difícil ver jogos que tenham alguma simplicidade nos componentes que trazem. E vamos ser sinceros, duvido mesmo muito, e a gente testa alguns protótipos, por isso sabemos bem, que os protótipos desses jogos que nós não tínhamos testado e dos que nós testamos vemos, tinham essa complexidade toda no protótipo, no seu início. Depois nos protótipos mais finais já dá para ver que aquilo vai ter 50 tipos de meeples diferentes, e cubinhos já não são cubinhos, é cada um deles com o seu estilo, não é? O carvão é carvão, esse bling todo, porque o bling vende, ok? Nós compramos isso. Bem, eu sou, como estava a dizer, né? Limited Collector's Edition, tem uns extras e umas coisas, eu vou comprar. Eu não consigo dizer, ser um hipócrita do tamanho do mundo se eu dissesse que menos é mais para mim. Mas também consigo ver, e aqui abro a discussão e passo já a palavra para o Bruno, eu consigo ver que isto também não está a ser muito bom, se calhar, para o hobby no seu todo, ok? E para pessoas como eu, valorizamos isso e felizmente consigo continuar a comprar jogos mesmo com essas Limited Collector's Editions e essas coisas todas, mas também consigo ver que o preço dos jogos vai grande parte mesmo para isso. Num jogo de 60 euros... tem imensos componentes extras e as miniaturas e essas coisas todas, e eu estou a pagar 70 euros ou assim por aquele jogo por causa disso. Poderia ser menos. E depois existem categorias que eu sei que o Bruno gosta, por exemplo, dos Rolls and Rights, para os quais a simplicidade está lá, porque aquilo efetivamente é um bocado de papel e de vez em quando um marcador ou outro, aquilo é para ser transportado, para ser rápido e para pôr em cima da mesa. E ainda temos os Sprint and Place, que ainda tem menos do que isso. Por isso, Bruno, passando-te a palavra para ti, o que é que tu achas de menos é mais nos componentes? Ora bem, para o tipo de jogo que eu gosto, menos é mais. Eu gosto mais das mecânicas e da simplicidade que não ofusca aquilo que realmente é mais importante no jogo. Mas não vou mentir que fica bonita a mesa. Ainda quando estávamos a jogar o Ark Nova com o Miguel, eu tinha coisas em 3D, eu tinha coisas em 3D que não faziam parte do jogo, que eram só para tematicamente aquelas pecinhas que marcam os animais em cima das enclosures. Isso não é necessário, mas fica giro. Portanto, não vou ser hipócrita a dizer que tudo é em tudo menos é mais. Eu gosto de ter aquele extra se for possível. E eu acho que a indústria está a caminhar para num sentido em que os próprios consumidores exigem
um pouco isto, ou seja, Yeah. nós já estamos, nós estamos a 4, 5 décadas, não, talvez 4 décadas de board gamers modernos, não sei se estou certo, mas é mais ou menos isso, e tem que haver uma evolução, e a evolução agora se calhar está nos componentes, não é tanto nas mecânicas, porque isso temos visto que está quase que já foi inventado tudo e é raro haver um jogo com uma mecânica que ainda não tínhamos visto. Portanto, agora é um pouco mais sobre a arte, sobre os componentes, e os Kickstarters ajudam obviamente a esse fenómeno. E se tu fazes um jogo dessa forma, aquilo depois é falado, há um hype enorme, o jogo que vem a seguir, se fica abaixo dessa bitola, é comparado. Portanto, tu tens que acompanhar, e à medida que vais acompanhando, vai subindo, os preços obviamente também vão subindo. No entanto, como tu disseste, eu vejo também a própria indústria a reinventar-se e a tentar combater isso de outra forma. Os roll and write. Porque é que existem tantos roll and writes a inundarem o mercado? Ainda no outro dia tive esta conversa com um amigo meu, quando nós estávamos a jogar o Guns John Clever, o Optimus. Que ele estava a dizer que o jogo ia ser mais giro se em vez de estarmos a pôr um X, íamos pondo cubos a tapar as coisas. A ser um bocadinho maior o tabuleiro. E eu, já viste o número de cubos ou discos que tu tinhas que ter para ir tapando os espaços? E ele assim, mas Double era mais giro, layered. era mais tático. Exatamente, depois fazias aquilo em double layer, não é? Já viste? Mas já viste Limited o preço? Collector's Edition, já Olha, isso para está ti, aí. então. Mas já viste o preço aqui iria ser um jogo desses, em vez de ser, sei lá, 10, 15 euros, não sei quanto é que está, mas é nessa margem, Sim. iria para 40, 50 euros um jogo simples. E eu acho que existem muitos roll and writes ou flip and writes e iterações diferentes desse género, um pouco por causa disto. É a própria indústria tentar reinventar-se e tentar combater isto, ou pelo menos equilibrar aqui esta tendência que está, obviamente, a ser crescente para o lado do bling-bling dos componentes. E podemos ver que, em termos de jogabilidade, de preço, é muito mais económico e acaba por ser mais rápido. Eu imagino-me ter que ir buscar um cubo e tapar algo quando eu tenho uma caneta e só tenho que fazer um X. É bem mais rápido. Pronto, se menos é mais. Eu diria que na maioria dos casos sim, porque eu também não sou muito afetado pelo fenómeno do Kickstarter. Se fosse, se calhar teria uma opinião diferente, mas até o meu próprio tipo de jogo, os Eurogames, não necessitam tanto desse bling-bling. Agora estou-me a lembrar do Castles of Burgundy, que não é um jogo que eu gosto particularmente. Vai ser uma nova edição, uma nova ainda, já não sei se é a terceira ou a quarta, mas que agora vai ter miniaturas. Vai ter miniaturas. Vai ter um castelo gigante para tu pôres no meio, que na realidade aquilo era um tile. Literalmente era só pôs lá aquele tile e era igual agora aos outros castelos. Sim. E agora diz-me que se o jogo não teve sucesso suficiente para haver esta necessidade. Não há, mas o mercado diz que é esta a tendência, este jogo vai ser lançado e eu duvido que não tenha sucesso. Eu acho que vai ser um sucesso estrondoso. Já foi funded. Já foi? Nas primeiras 2 horas, acho eu, menos que isso. Fizeram o quê? 2 milhões? 3 milhões? Uma coisa assim. Sim. Então, temos aqui a resposta à nossa pergunta. A comunidade diz que menos aqui não é mais. Não, aquilo é um absurdo de dinheiro por um jogo. Eu tenho a primeira edição, ok? É mesmo aquela que tem as cores pastel e as coisinhas todas. E o jogo funciona. Claro. Eles não mudaram absolutamente nada no jogo. A única coisa que puseram foi um pack com as expansões todas de uma vez só. Que já podemos falar também sobre expansões, que a gente já vai lá, que o número de expansões que estamos a lançar por ano é assim uma coisa absurda também, mas já vamos lá. Eles meteram isso tudo. Mecanicamente falando, a única coisa que estamos a ter é um pack, é uma big box. Já agora para fazer mais uma menção de outro ponto que o Daniel gosta muito, não é? Só para ele não aqui durante este episódio ter razões para ir comentando várias vezes. Estás errado, Daniel, estás errado. mas é isso, aquela edição não traz nada, não mudou nada ao jogo. O jogo funcionou antes, funcionava sem esse bling todo. Eu acho que a única coisa interessante que eles fizeram ali é que no nível de componentes tem mas é bling. Estou a dizer isto interessante, mas eu estou-me a tentar convencer a mim próprio. É porque tu vais comprar. Certo. Mas é que tu tens vários tabuleiros para todos os efeitos, né? Tinhas várias configurações daquele mapa, e no jogo original tu tinhas, aquilo era em papel para todos os efeitos, uma cartolina, e tinhas vários, e depois tinhas que virar ao contrário e tudo,
Sim. Ali não, ali tens 4 player boards, todos direitinhos, e tu encaixas só a parte do mapa no meio e ficas na mesma com o tabuleiro em cartolina. Ainda metes um acrílico por cima para pôr as peças logo nos sítios e tudo. Aquilo fica... E agora, estou a dizer isto e estou a dizer bling, não é? Bling. Mas pá, eu sou o público-alvo disso, mas eu concordo e subscrevo o que tu estavas a dizer, porque é a minha opinião também, contra a minha... Isto é aqueles momentos do olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Que é... isto não ajuda o hobby. Vamos ser sinceros. Vou falar da palavra proibida, não é? Mas até o monopólio se reinventou fazendo exatamente a mesma coisa, mas agora tens um coisa digital lá. E por causa disso eles conseguiam vender o jogo quase ao dobro do preço, porque melhoraram os componentes. E até nesse jogo, num clássico, que vamos ser sinceros, não precisava das pecinhas em metal que depois eles lançaram. Eles já estavam a fazer isso. Tu estavas a dizer... 30, 40, 50 anos de jogos modernos, se calhar 30, 40, não é? 95 foi quando saiu o Catan, mais se calhar 10 anos para chegarmos ao Catan. Por isso estamos a falar que há 40 anos que os jogos modernos estão a fazer este caminho, mas um jogo que já tem bem mais tempo do que isso estava a fazer o caminho ele próprio, não é? Sim, a melhorar os componentes para tentar vender por mais 10 euros, porque agora tem os componentes em metal, e depois se calhar mais 10 euros em cima, porque agora já não precisas de... Não tens de contar dinheiro, tens um cartão multibanco, ou não sei o quê. Eles reinventaram-se. E as pessoas continuaram a comprar. Foi a maneira deles conseguirem que um jogo que se calhar era vendido conseguia ser vendido por 15 euros ou 20 euros, como estavas a dizer, não é? O Optimus podia ser perfeitamente vendido a 40 euros se eles quisessem. Era só fazer esses componentes. E espero que isto, felizmente, não estamos a falar em inglês, isto não é traduzido, porque senão ainda estaríamos a dar ideias para eles fazerem a edição e pronto, e conseguirem cravar mais de 30 ou 40 euros às pessoas pelo jogo, que poderia perfeitamente e funciona por 10 ou 15. Miguel, qual é a tua opinião também? Porque eu acho que tu partilhas um bocado da minha nesse aspecto dos componentes e das coisinhas extras, mas menos é mais para ti? Ora bem, Muito bom. Eu vou fingir que não ouvi isso. Queres que eu repita? Vou fingir que não. Não. Não, porque eu posso dizer fresco a seguir. Não, eu posso dizer fresco a seguir. Portanto, na boa. Componentes em acrílico, ainda por cima, não era? Sim, enfim. Mas lá está. Mas temos de falhar algumas vezes para depois aprendermos que não é por ali. Pronto. Ok. Estamos surpreendidos com esse statement. Então, o que é que vem daí, Miguel? Vamos lá ver. Portanto, ainda bem que falámos em Kickstarters, porque vamos lá ser sinceros, acho que toda a gente já viu aquelas campanhas de tipo da Camon ou qualquer coisa do género, né? em que aquilo são minis atrás de minis atrás de minis atrás de minis. Em caixas à parte e tudo, já nem cabem na caixa principal. 500 euros, vai buscar 500 euros e a malta compra. Acho bem, sim senhor. Nada contra, atenção, se vocês gostam desse tipo de jogos, se dão valor a esse tipo de coisas, com certeza. Agora, se aquilo podia ser substituído por umas peçazinhas de cartão com standees, podia, ficava bem mais barato, mesmo ecologicamente ficava bem melhor, porque vá lá, plástico versus cartão, enfim, pronto, mas para além disso, eu acho que sinceramente, e conforme também já foi dito, eu acho que estamos a ir para um ponto em que o Bling começa, na minha opinião, obviamente, começa a ser excessivo. Porque de repente tudo tem bling, ou tudo tem que ter bling, porque senão não vende, e de repente alguma coisa que tenha uns tons de bege ou pastel e com uns cubinhos, que é €1 genérico, de repente aquilo já não vai vender, ou supostamente já não vai vender se não tiver uns componentes XPTOs com não sei o quê, com não sei o que mais, ou umas cartas todas giras, ou uma arte toda XPTO. Mas o jogo não precisa daquilo.
Da questão é essa, é que não precisa daquilo, mas a concorrência é o bling, não é? É isso. E, portanto, quando a concorrência é o bling, tu ficas naquela de epá, então se calhar eu também tenho que ter, então se calhar o meu jogo também tem que ter, porque senão não vende, porque só vão vender aqueles da Camon que são caríssimos, mas olha, mas tem minis. E o meu jogo, eu podia fazer isto com standees, mas se calhar se isto não tiver minis, a malta depois não pega. Yeah. Pronto. E a prova disso é que realmente vou voltar aos Kickstarters, que é aqueles Kickstarters em que realmente isso acontece. E vemos que é. Mas algumas editoras até fazem aquilo bem, que é, temos a edição com as minis e a edição sem as minis. E tu podes escolher qual é que queres. Pronto. É verdade. Com preços Se me diferentes, dessem felizmente. essa opção, eu ia para a opção sem as minis. Neste momento eu ia para a opção sem as minis. Epá, não, porque não me fazem sentido neste momento, percebes? É? Sim, não... Surpreendeste-me agora, por acaso. Sim. O Marco está-se a sentir traído. A Repara, cara dele disse tudo, vocês não estão a ver. Foi um suspiro. Repara, isto é como tudo, que é a minha experiência de jogo vai mudar assim tanto, porque isto, uma vez mais, as coisas são caras. Vou voltar a dizer isto. E imagina, um jogo sem minis, sem nenhuma mini, eram 90 euros. Mas o mesmo jogo com miniaturas são 300. Epá, aquelas 200 miniaturas valem realmente aquela diferença de preço? Se calhar não, não é? Se calhar não, porque, enfim. Mas sou eu, atenção, sou eu. Eu sei, o Marco vai sempre para a opção do all-in, com tudo e mais alguma coisa e tudo aquilo que ele tem direito. Eu percebo isso. Mas, pronto, repara, são escolhas. O FOMO dele, o Está FOMO tudo dele não é de jogos, é dentro do jogo não ter aquilo que os outros podem ter. É a Portanto, cena o do fear of missing out colecionismo. é aos componentes. É a cena do colecionismo e eu percebo isso muito bem. Metal Coins, sim, eu também, se há Metal Coins, eu vou para elas. Eu percebo essa parte. O jogo funciona sem elas. Funciona muito bem. Epá, mas há coisas com as quais eu digo, se calhar, pronto. Mas, lá está, mas se me puserem umas Metal Coins por mais de 50 euros, eu não, esqueçam lá isso, eu não vou pagar 50 euros por umas Metal Coins, ou seja, mas é malucos. Pronto, mas sou eu. Mas se as Metal Coins forem mais 10, 10 euros eu consigo ver valor numas Metal Coins por 10 euros. Mas não consigo ver por 50. Esta é a minha forma de pensar. Portanto, neste caso, sim, menos é mais. Para mim, sim. Porque às assim, vezes é excessivo, é só isso. Vai assim, eu não posso falar mesmo nesse aspecto, porque eu estou-me a lembrar agora, até há pouco tempo estava a gravar o unboxing, que por acaso ainda não saiu, gravei há pouco tempo, do Return to the Dark Tower. E que demorou imenso tempo a chegar, já falei até aqui algumas vezes sobre isso, e já chegou, e já consegui fazer o unboxing, e está lindo, e não dá para ter mais bling do que aquilo, ok? Há uma caixa. Eu comprei aquilo com a expansão, pronto, tem a caixa da expansão que traz mais umas coisitas, mas há uma caixa inteira que é quase do tamanho do jogo, em altura para aí 2/3 do tamanho da caixa do jogo original, que é gigante já agora, que tem 3 layers de inserts dentro da caixa, uma caixa mesmo grande. E essa outra caixa, sabem o que é que traz? Para todos os inimigos que vocês podem ter, que são tokens hexagonais que vocês põem em cima do tabuleiro, tem uma mini. Para vocês não usarem os tokens. Que na realidade só pousam em cima do tabuleiro. Mas tem uma mini para cada um deles. E tem uma caixa dedicada só às minis. Tem um insert à medida de cada uma delas. Também com 2 layers. Foi para vocês verem quantidade de minis. Só tem isso. A caixa só traz isso. Que na realidade substitui por aí um palmo em altura de tokens que vocês conseguiam ter dentro da caixa original. Tem ali um palmo de tokens que cabem no centro da vossa mão, não é? Imaginem, são tokens pequenos.
E aquilo cabe tudo empacotadinho ao comprido no cantinho da caixa, tem lá um insert mesmo dedicado e tudo para isso. Ou então uma caixa inteira para esses mesmos componentes, que é exatamente isso que faz. Por isso, é o que o Miguel disse, vocês... Restoration Games, quando fez o jogo, deu essa opção. Vocês podiam querer as minis ou não querer as minis. E o Marco, all in, clica nas minis. Não há hipótese. Está tudo bem, repara. Não havia Está hipótese. tudo bem, nada contra. Mas se eu for pagar mais 100 euros por causa das minis, se calhar não. Sabes? Eu de antes, se calhar, eu não fazia tanto essas contas, ia mais para o all-in e vamos embora. Yeah. Mas eu comecei também a ser mais seletivo nessas coisas, porque realmente eu apercebi-me que o preço base dos jogos estava a subir também. E de repente, não é? Se o preço base são 40 é uma coisa, mas se o preço base são 60 já começa a ser outra coisa, e depois mais os extras, mais as minis, mais os all-ins, mais o não sei o quê. Aquilo é uma batelada de dinheiro. Qual é que foi? Acho que não foi o Burgundy, mas também não havia outro qualquer que também foi para o GameFound e que o mínimo era 200 e tal euros, ou que era. Mas, Que eles fizeram assim, tipo mas se calhar estás a falar do... Pensei que ias falar do Tsuru. acho que foi o Tsuru, sim. O Tsuru é a edição Acho que foi o coleção. Agora recentemente, que também era 200 e pronto, tal euros, desculpa. mas até Desculpa, dourado. a edição de coleção, logicamente, pois com certeza, mas é o Tsuru. 200 e tal euros pelo Tsuru, é verdade. Poxa. Mas tem uma caixinha Se mesmo algum de vocês XPTO. comprou, Tem papiro. As regras vêm em papiro. precisas? Não. Não é O tabuleiro é em pano. 200 euros por um jogo que podes comprar para aí por 40. Então tentar para limpar o pó. É isso. Não, tu não limpas o pó com aquilo, desculpa lá, aquilo é para guardar no banco alguns o baú, trocados por barras de ouro. A caixa que é um baúzinho, está linda, meu, está linda. Este tive que lutar contra mim mesmo para não comprar, porque eu já tenho o jogo base e é mesmo. Vou falar com ele daqui a 2 semanas então. Mas é limitada e é numerada aquilo. Só que, desculpem, eles dizem que é limitada, mas não é limitada a nada porque não há limite. Foi uma das frustrações. Quando dizem que é limitado, mas depois não é, porque não diz limitado, dizem há 1000 cópias, são os 1000 primeiros. Ok, isso é limitado. 100 cópias, ok, é ultra limitado. E se for limitado ao Kickstarter? Não considero que seja limitado. Não, aquilo não é limitado porque depois. A questão é se tu não consegues aquela versão de outra forma. Vê lá, Marco. Pensa 2 vezes. Pensa 2 vezes. Tive que pensar algumas vezes e que foi difícil não fazer. Mas é assim, há muito. É verdade, o Bling vende e eu concordo. Eu sou fã desse Bling. Até me estou a lembrar. A edição. Era a edição Kickstarter, que é uma edição colecionador para todos os efeitos do Brass, que é está no meu número 1, eu adoro aquele jogo. Tanto o Brass, depois fizeram até dos dois, do Birmingham e do Lancashire. Do Lancashire. Os dois tiveram essa edição. Que uma das coisas que a Roxley Games fez, era tinha aqueles poker chips para todos os efeitos, aqueles, em vez de estarmos a trocar dinheiro em cartão, aqueles poker chips mesmo muito fixe. Isso é um bling que me dá um gozo naquele jogo, e eu por acaso não fiz back, mas esse gostou-me mesmo, porque distraí-me. Aquela coisa do não fiz naquele dia e depois a vida apareceu e aquela campanha foi curta e eu depois comprei a edição normal do Birmingham, por isso eu tenho o Lancashire em versão Deluxe, mas depois do Birmingham tenho a versão normal. E só para vocês verem, Iron Clays tem o Iron Clay, desculpem, a Roxley tem uma caixinha chamada Iron Clays, que é exatamente, a malta gostou tanto daquilo que ele tem isso como uma caixinha à parte para vocês poderem jogar qualquer jogo que vocês queiram com essas fichas, e vem numa caixinha, tem até a 100 e a 200, e aquela porcaria custa para aí 50 euros, 60 euros mais portes, que é basicamente o preço de um jogo de tabuleiro, por 100 fichas
vocês jogarem qualquer jogo. E epá, eu já olhei para aquilo para aí 7 ou 8 vezes e só não sei como é que ainda não encomendei aquilo. A sorte é que aquilo não esgota. Mas um dia deste eu vou mandar vir aquilo. Não sei se mando vir logo 200, custa quase 100 euros. Se calhar e é tens uma de pensar sorte. porque é que aquilo não esgota, ó Marco. Ai não, porque eles vão fazer mesmo, porque eles vendem aquilo como se fossem para fazer para Não jogadores tem de resposta póquer, logo. para jogar póquer e tudo, aquilo não vai esgotar. Pá, mas é brutal, vocês não estão bem a ver, é uma caixinha com imã e tudo, meu. Eu estive a ver um vídeo daquilo e eu preciso ter uma coisa destas. E esses acessórios, epá, eu percebo que eu não preciso daquilo. Eu preciso de ter uma coisa destas, é uma palavra é uma expressão muito forte. Mas sim, mas eu preciso. Não estou a perceber. Não consigo não ver isso. Estás num espaço seguro, Marco. Exato, Mas, está tudo bem, está tudo bem, aqui está tudo bem. Mas estão a ver, estes acessórios que têm, pá, e quando digo isto, eu arranjei uma impressora 3D para andar a imprimir componentes para melhorar jogos de tabuleiro, caixinhas e essas coisinhas todas. Se eu preciso, claro que preciso, mas não preciso, não é? Quer dizer, mas é importante e eu não consigo dizer nos componentes do jogo. Eu vivo mesmo essa experiência ter os holderzinhos em cima da mesa para os componentes, para poder, sei lá, separar, para não ter as coisas espalhadas na mesa. Não gosto de ver as coisas espalhadas na mesa, em montinhos. Se temos uma coisinha onde podemos pôr os tokens A e B separados na mesa, então vem assim, se tiver um insert que pode sair assim direto da caixa, ainda melhor. Muitos dos jogos não trazem isso, e há quem venda à parte e de vez em quando a preços que são maiores do que o jogo. Há inserts que são mais caros, inserts em madeira, todos os XPTO, que são mais caros do que o jogo. O jogo se calhar custou 30 euros e conseguem gastar 40 nos inserts. E se somarem a isso as sleeves e outros upgrades, ou se calhar consegue-se pagar 2 jogos ou 3 vezes para meter aquilo dentro da caixa. E não sei, o que é que vocês acham, Bruno? Tu pelo menos as sleeves, sei que tu achas que isso vale, nem que seja o dobro do outro jogo para se livrar. Mas e o resto? O resto para mim é menos é mais. Agora as sleeves, sim. As sleeves é obrigatório porque é uma cena. É loucura. É uma opção que eu tenho. Eu posso dizer que melhora a experiência de jogo, mas eu às vezes tenho jogos que jogo uma vez e digo isto já não vai ficar cá em casa, vai ser vendido. E já tenho as sleeves porque eu não jogo o jogo antes de pôr as sleeves, mas depois não vou ter o trabalho de tirar as sleeves. Portanto, é obsessão, não vou estar aqui a justificar de outra forma. Agora o resto, inserts, componentes 3D, também tenho uma impressora 3D para, obviamente, como tu, melhorar os meus jogos. Pronto, não vou, mas já parei um pouco com o ritmo a que imprimia coisas. Também não ando a comprar muita coisa, mas tudo o resto a mim não me faz muita falta. E às vezes até me faz confusão, como tu disseste, inserts que tem um preço de um jogo ou está muito semelhante ao preço do jogo e eu não consigo entender porque é que as pessoas gastam tanto, mas há um mercado e se esse mercado existe é porque as pessoas compram e é como eu disse, a comunidade, por muito que esteja consciente que as coisas não estão aí no ritmo certo no que toca ao preço dos jogos, a própria comunidade é responsável por isto estar aí nesse caminho, porque como tu disseste, Castles of Burgundy em 2 horas estava funded, não é? Estava financiado a um preço exorbitante. Um jogo só tem mais bling porque o resto já funcionava antes e vai continuar a funcionar, mas com mais poder na mesa. E estes inserts e essas coisas todas as pessoas compram, porque se não comprassem não existia esse mercado. E se existe, porque é que vão parar de fazer, não é? E o caminho vai ser este. Nós vamos ter que engolir em seco e continuar a olhar para a nossa carteira e sofrer um bocadinho, porque ou paramos de comprar ou então vamos ter que aceitar, porque senão vamos chorar sempre que comprarmos um jogo. E não é assim que funciona, porque o entusiasmo vence sempre essa tristeza. E eu nunca comprei um jogo a pensar ai meu Deus, o que é que eu fui fazer? Isso é depois de eu jogar. Depois de eu jogar posso pensar dessa forma. Mas não, em relação a tudo o resto, e olha, expansões também. Bom ponto. Sim. Não, expansões, quer dizer, eu tenho 3 ou 4 expansões, mentira, eu tenho algumas expansões, mas num universo de 140 e tal jogos é muito pouco, mas posso dizer que tirando a expansão do Dinosaur Island,
que sempre que jogo com alguns dos módulos que vêm na expansão. Claro. Eu sei que tenho a expansão do Spartacus, que dá para mais jogadores. Se utilizei uma vez, já foi muito. Tenho a expansão do Agrícola, mais cartas. Não me lembro sequer se joguei com essas cartas alguma vez, porque não são jogos que vão muitas vezes à mesa, portanto não justificava a expansão. Mas tenho a expansão? Tenho. Que mais expansões é que eu tenho? Eu tenho mais uma ou duas que não fez sentido a minha compra, porque se fossem jogos que eu jogasse regularmente, quando eu digo regularmente, todos os meses, uma ou duas vezes, se calhar faria sentido até para a variabilidade que iria introduzir ao jogo. Agora só porque eu estava entusiasmado com o jogo e o jogo é muito bom, joguei uma vez, vou já comprar a expansão e depois já veio o jogo novo entretanto e aquilo ficou ali 2 meses e entretanto já o meu hype pessoal do jogo já passou, a expansão está ali dentro do jogo e morreu. Portanto, para mim, expansões só se for para corrigir um erro do jogo, e isso já está mal desde raiz, mas não seria a primeira vez que isso iria acontecer, porque de outra forma é preciso ser uma coisa muito extraordinária para me fazer comprar a expansão. Portanto, menos é mais uma vez. Bom ponto, bom ponto. Miguel, e do teu lado, como é que tu vês esta questão aqui dos melhoramentos e das expansões e tudo? Menos é mais para ti? Epá, eu também estou como o Bruno, eu não costumo comprar assim muitas expansões, a menos que valha mesmo a pena. Se valer mesmo a pena, e o valer mesmo a pena é trazer alguma coisa de novo ao jogo que eu sei que vou aproveitar. Tirando isso, epá, eu gosto de um bom insert. Porque pode tira 350 sacos de plástico, primeiro ponto, não é? Porque, pá, e é uma trabalheira estar a pôr coisas em sacos de plástico e em tirar coisas de sacos de plástico, especialmente a fazer o setup do jogo, não é? Que é onde é que isto está, onde é que não está, tenho que tirar 30 sacos, ou 20 sacos, ou 10 sacos, ou o que seja, mas depois tem que andar à procura onde é que isto está, onde é que estão estes tiles, onde é que estão estas peças por aí fora. Se tiver no insert, sim, eu prefiro, e eu acabei de dizer que eu não ia dar mais não sei quanto, sim, eu sei, mas lá está, há uma diferença entre eu pagar mais 50 € para ter umas minis em vez de uns tokens, e isso é só visual, eu percebo o ponto. E eu, se calhar eu também gosto mais de ver uma mini do que um token, mas se calhar eu não compro, a diferença é essa. Mas o insert para mim é uma coisa utilitária, porque permite fazer a arrumação e a desarrumação de uma forma mais rápida e mais fácil. E as coisas ficam organizadinhas, está ali, está... Sim. Eu percebo, eu acho que devia haver era um mercado mais económico nesse sentido. Se fosse bem mais barato, percebo. Eu também iria facilmente, sim, porque eu percebo o teu ponto. Percebo. A parte do setup, o de arrumar e sobretudo o desarrumar e sobretudo o arrumar, o voltar para a caixa, às vezes provoca-me ali uma consternação interna de eu quero passar já para o próximo jogo e ter que gastar 20 minutos ou 15 minutos, seja o que for, a arrumar coisas, a pôr nos sítios. Aqui me faz-me confusão se eu conseguisse. Os saquinhos todos aqui, mas abres a caixa e vês os saquinhos por todo lado, espalhados, assim. Tão bom. Aí estou com o Miguel. Mas o preço das inserts é proibitivo para mim. Mas eu percebo. Eu, se pudesse, também ia nessa. Porque dá realmente muito jeito. A minha missão, que vai demorar um bocado porque a minha coleção já é um bocado grande quando eu decidi entrar nesta missão, é acabar com todos os saquinhos que tenho em todos os jogos na minha coleção, ok? Todos. Isto é a minha missão com a impressão 3D. Eu vou modelar as componentes todas para fazer desaparecer todos os sacos. Entenda-se que isto é uma missão, não é bem uma missão impossível. Não é? Vais pôr a música agora. De que és que eu ponho? Pode ser. Não sei, porque agora justificava-se. Isso pareceu. O que tu achas que é impossível? Pareceu a desculpa perfeita para tu conseguires a fazer os projetos em 3D para 100 e tal jogos, 200, não sei quantos é que vais. Muito bom. Já vai assim, mas não sei se todos eles têm saquinhos. Pronto, alguns que não têm saquinhos. É a minha sorte. Posso tirar de lá para aí uns 10 ou 15.
Não é assim, há saquinhos em todos eles, é uma coisa surreal quase. Mas é. Eu dou valor exatamente a esse ponto. Ir para a mesa, arrumar, ter aquela experiência que é diferente. O OCD aqui da malta fica contente, sorri um bocadinho quando as coisas não estão em saquinhos e estão bem acomodadas e são rápidas. Até um jogador pega e as peças todas dele já estão ali separadinhas, prontinhas para começar a jogar. Isso é fantástico. Em vez de ter que andar ali à procura de fazer o seu setup e gastar mais 10 ou 15 minutos, tanto no setup como na arrumação do jogo. Isso E concordo. tempo é dinheiro. Também é verdade. Portanto, Não, e é parte da experiência. É parte, é tempo que não estás a jogar. E depois no final era o Walt Disney. Por acaso na biografia do Walt Disney estão lá umas coisas interessantes em que ele dizia na Disneyland, a primeira e última experiência que tu tens no parque segundo ele, era que ficava contigo. E, do ponto de vista de espetáculo também é muito isso. Então ele trabalhou a experiência toda. É um dos casos de estudo até do ponto de vista de Customer Centric Design, e pensarmos no cliente sempre no seu melhor. É o parque de estacionamento. Ele tem uma experiência para tu encontrares o carro, entrares no parque e tudo ser incrível. Ele desenhou aquilo. E tanto é que ele contratou as pessoas que geriam essa parte, porque essa era o primeiro e último contacto que os clientes tinham contigo. Até podias externalizar outras partes e não externalizava essa. O primeiro e último contacto que tu tens com o jogo de tabuleiro é abrir o jogo e fazer o setup e aprender as regras e depois voltares a arrumá-lo. Se aquilo abris a caixa e aquilo for incrível, tem impacto. Eu sinto esse impacto. Por isso eu não consigo dizer que menos é mais nesse aspecto. E tenho isso. Agora, as expansões. Eu tenho muitas expansões. Tenho muitas expansões. Eu gosto de jogar com as expansões todas que tenho. Quando saem... trazem uma dinâmica nova. Agora, acho que estamos a exagerar um bocado. Eu lembro-me de ver uns números há uns tempos atrás, já não os consigo precisar, por acaso podia ter preparado essa parte, não me lembrei de ir ver esses números, mas eu lembro que era para aí, se não era um terço, é para aí um quarto ou um quinto, mas mesmo assim não é um décimo. Se contarmos os lançamentos todos que estamos a fazer agora em jogos de tabuleiro, incluindo expansões, pá, um quinto dessas expansões, pá, quase 20 ou 15% do total são em expansões de tudo os jogos. Se lançarmos 1000 jogos, estamos a falar em que se calhar 150 são expansões nesses 1000 lançamentos por ano. Epá, isto não era assim, ok? Era uma minoria. O número de jogos que tinham expansões é uma minoria. Neste momento, quase todos os jogos que estão a sair já no ano a seguir estão a lançar uma ou duas expansões. Isso é um bocado assustador, vamos ser sinceros. E atenção, as expansões não são baratas, ok? Estamos a falar em comprar-se um jogo por se calhar 40 euros e depois tens uma expansão para ir por 20. Não é mais 5 euros em cima do outro jogo. E estamos a falar de vez em quando alguns jogos têm 2 ou 3. Por isso eu acho que menos é mais. Porque as expansões muitas vezes não acrescentam assim tanto, obrigam-te a ter o jogo base. É uma maneira deles reeditarem o jogo base e venderem mais vezes o jogo base, porque agora queres a expansão e não tinhas o jogo base, então tens de comprar o jogo base e a expansão. Por isso, de um momento para o outro, o teu jogo agora já custa os 60 euros em vez dos 40 do jogo inicial. E confesso que muitas das expansões alteram um pouco o jogo. Não alteram o suficiente mecanicamente para justificar. Por isso, confesso que tem muitos. Os Kickstarters que compro. E já agora, eu tenho que dizer isto, falando do último ponto sobre os Kickstarters, se calhar. Muitas vezes os Kickstarters já trazem a expansão. Quer dizer, tu fazes o Kickstarter no dia. Estamos a falar de um projeto que está a ser funded agora do jogo base, e se quiseres, podes fazer o back já com a expansão. Já com a expansão? Sim, what? Exatamente. Porquê? Não percebo. Aí menos seria mais. Porque não, exatamente. Podes pagar o base ou então fazer aquela all-in com as miniaturas e a expansão já de uma vez. Yeah. Não sei. Não sei se justifica. Aí eu tendo a dizer que menos seria mais.
Epá, não sei, é assim, eu acho que nós já vamos um bocado longos, agora estou a olhar para perdi aqui um bocado, fui embalado, Nada de especial. desculpem Menos é malta, mais. menos é mais. Ai, este momento, este bem momento. Mas sim senhor, sim senhor. Aqui o timekeeper estava um bocado distraído, a conversa estava boa, mas vamos avançar então para a nossa rubrica, bora lá. Cá estamos então, malta, para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. O final dos nossos episódios, onde cada um de nós vos fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao episódio 2, por isso hoje vamos falar sobre 3 jogos ligados ao tema Menos é Mais. Bruno, eu passo-te a palavra a ti para te perguntar se menos é mais, então qual é o jogo que trouxeste tu para nós hoje? Eu acho que pus a pata na poça porque agora estou a olhar para o jogo e se calhar eu deveria ser mais é menos. Porque, Mais é menos. mais é menos. Porque o jogo que eu vou trazer eu já falei nele noutros episódios e até em alguns tops, como um jogo que não me deixa muitas saudades, que é o Grand Austria Hotel, de 2015, do Simone Luciani e do Virginio Gigli. É um jogo de 2 a 4 jogadores e foi publicado pela Lookout Games. Porque é que eu trago este jogo? Lá está, eu já disse que pus a pata na poça, mas acho que vai dar um pouco ao mesmo, porque este jogo tem tudo para, ou tinha tudo para eu amar. Acho que há muita gente que tem gostos similares ao meu e que adoram o jogo e eu detesto ao ponto de o vender e não querer ver mais à frente, porque tive experiências muito estranhas ou mesmo negativas com o jogo. O jogo é um hotel em que a ideia existem clientes que estão no lobby à espera de entrar para os seus quartos e estão à espera de serem servidos. Então tem aquela coisa de gerar recursos para dar os recursos, neste caso é strudel, café, etc., que são as coisas que os clientes querem, e quando são satisfeitos eles então entram para o quarto e depois há um puzzle físico em que nós colocamos a peça do quarto com um padrão de cores que nós podemos entre os andares fazer ali um padrão de cores que dá pontos. Todas as coisas que eu gosto são coisas muito euros, muito mecânicas, com um dice drafting também muito interessante, mas tem aquele problema que eu joguei o jogo a 4 2 vezes, que é a capacidade máxima que o jogo permite ter, e para mim chegou ao ponto de já nem querer jogar a 2 nem a 3, porque para mim o jogo ali morreu. Porquê? Porque demorou demasiado tempo entre turnos e o jogo em si achei que foi longo demais, lá está, porque eu fiquei enfadado entre turnos. Eu já falei sobre isto, mas existe a ordem de turno, para mim é muito, muito estranha, Sim. Somos 4 jogadores em que o primeiro faz a sua ação, o segundo faz depois, o terceiro, o quarto, e o quarto joga novamente, o terceiro joga, o segundo joga e o primeiro volta a jogar depois de toda a gente praticamente ter jogado. O primeiro jogador está tramado, porque se há ali algum AP, e às vezes nem é preciso algum AP, as ações às vezes demoram algum tempo a serem feitas, és o primeiro, ou melhor, tens a primeira ação e a oitava. Se fosse um jogo a 2 seria muito mais rápido, porque eu jogava, o meu adversário jogava novamente e eu jogava outra vez, portanto seria rápido. A 3 eu acho que joguei uma vez, senti um pouco esse problema, não tanto. A 4 foi o suficiente para... Não foi o suficiente para eu não experimentar uma segunda vez, porque eu experimentei uma segunda vez, mas morreu ali. E eu continuo a achar que aquele jogo tem tudo para os meus gostos, menos essa situação. Se eu tivesse jogado sempre a 2 ou a 3, se calhar estaria num dos meus tops, 10, 20, 30, não sei, mas estaria nos meus tops. E neste momento, se tiver, não é no top, é no bottom 5, porque eu desprezo o jogo com toda a minha energia, e não o digo com orgulho, mas também, olha, é só um jogo e não é por muita pena que eu não gosto, não me faz falta nenhuma, mas acho que o problema do jogo foi ter tido demasiada gente. Portanto, neste caso, mais foi menos. Levem isto como quiserem. Quando o episódio é menos é mais, mas acho que vai dar um pouco ao mesmo. Mas por acaso não falamos desse ponto, mas é um bom ponto, que é, não falamos do menos é mais da duração, por acaso. Sim. E aí, mais uma menção aqui ao Daniel, que tem ali um cap, não é? Para ele, quando o jogo começa ali a bater
nos 120 minutos Sim, aí ele, já ele não, diz, já ui, não. já foi, menos é mais. corta-se, já Aí foi. eu não consigo concordar, obviamente, com ele, porque um jogo de Civilization tem que durar pelo menos 5 horas. Mas tudo bem. No mínimo. Estás errado, Daniel. Mas pronto. É a última vez que eu te digo isto. Hoje. Ai, muito bom, muito bom. Sim, senhor, grande Astral Hotel. Muito bem, Bruno. Miguel, passo a palavra para ti. Que jogo traz tu para nós hoje na nossa rubrica? Olha, eu trago algumas coisas que já falámos. Primeiro, o menos é mais no sentido em que é um roll and write. Okay? Trago um jogo chamado Voyages, que foi lançado o ano passado, em 2021. Dá de 1 até 100 jogadores, portanto, lá está, é um roll and write. Jesus! É um roll and write, é daquelas É que tem páginas que traz, não é? É o número de folhas, exatamente. Sim, basicamente. Foi criado por Matthew Dunstan e Rory Muldoon e publicado pela Postmark Games. E então, isto é um roll and write de aventura pelo mar e de exploração. Temos o nosso navio e que vamos navegando, vamos descobrindo coisas. Pá, aquelas coisas normais dos roll and writes, com umas combos aqui e ali. O jogo em si, eu quase que diria que é mais um roll and write. Mas, porquê que eu trouxe? Menos é mais, porque nós conseguimos jogar através do PDF, porque há aí sites que dá precisamente para nós, se quisermos, escrever, portanto aquilo faz upload do PDF e a gente desenha lá no PDF e não sei o quê, portanto por aí nem sequer precisamos de imprimir, só precisamos de 2 dados, 2 D6 e isso toda a gente tem em casa. Se quisermos imprimir também não é por aí, se quisermos depois plastificar ou laminar ou quer que chamem, também ótimo. E mais uma questão que nós falamos é que isto foi um Kickstarter que eu fiz, em que o Kickstarter custava 5 euros. 5 euros por um roll and write. Ao que eu disse, pá, por que não? Não é? Portanto, numa altura em que tudo custa 100, estes disseram, não, pagam-nos 4 libras, 5 euros, e vocês ficam com o jogo e, para além disso, todos os updates de mapas, de novos mapas que saírem para o jogo, nós damos-vos um link para uma Dropbox ou o que seja e é vosso. Ok? Portanto, por 5 euros tens o jogo e todas as expansões que vão sair. Eu vou-te chamar expansões, não é? Mas por 5 euros tens o jogo e todas as expansões ou todos os novos mapas que vão sair. E eu achei isso, pá, uma coisa fabulosa porque não se vê muitas vezes. Aliás, não se vê, ponto. E pronto, e foi realmente por causa disso que eu resolvi trazer, porque é uma política diferente e é uma forma diferente de estar, pelo menos com este tipo de jogos. Faz o Kickstarter, tudo bem, e depois coisas novas que saiam, pá, se já fizeste o Kickstarter, então tens ali um link que depois podes aceder e tudo mais. Claro, o que é que eles pedem? Por favor, não partilhem o link com pessoas de fora, etc. Por aí fora. Claro, porque pronto. Porque é um link e não há esse controle de acessos. Mas podia haver. Mas eles até podiam ter implementado ali um controle de acessos, nem que fosse um login e uma password, que eles sabiam quem eram os backers, não é? E pronto. E podiam fazer assim. Seria mais fácil de eles controlarem. Não, deram um link, está aqui. Quem quiser, aceda. E portanto é a minha sugestão para hoje. É um jogo muito giro, por acaso eu já o joguei, que é o Voyages. Sim, senhor. Opa, é assim, eu hoje trago-vos um jogo que na realidade é um jogo, é uma categoria de vários jogos. Eu escolhi só um, porque pronto, para respeitar aqui o nosso as regras do jogo, vamos dizer terrenos assim. Pantanosos. Quando falas em uma categoria, estás a pôr isso no mais, não no menos. Mas continua. Mas é exatamente pelo tipo de jogos que são. São os Tiny Epics, ok? Os Tiny Epics têm um formato muito específico. Tá, ok? faz sentido. Pronto. Safaste.
Consegui respeitar as regras. Eu trago-vos então um jogo dessa saga que eu gosto bastante, que é o Tiny Epic Smacks. Saiu em 2019. O designer é o Scott Helms e a publisher é a Gimlin Games, que tem aquele símbolo do muito giro azul com o soldado, no fundo, o cavaleiro. E eles têm isto já agora é um jogo de 1 a 4 jogadores. Isto joga-se sempre, e isto é uma das máximas deles, sempre jogos de 1 a 4 jogadores, sempre de 30 a 60 minutos, sempre de baixa complexidade. Este em particular é um 2.41, mas varia um bocadinho, mas são sempre considerados de baixa complexidade, sempre numa caixa pequena e em que todos os componentes têm que caber dentro daquela caixa. E todos os Tiny Epics, não importa qual é, são assim. Tem que caber naquela caixa pequenina, tem que ser jogados entre 30 a 60 minutos e tem que dar de 1 a 4 jogadores. Eles têm esta fórmula. Depois podem ser competitivos, podem ser colaborativos, podem ter mecânicas de worker placement, tem cartas, não tem cartas, tem tabuleiros, whatever. Depois, a partir daí, a liberdade é a liberdade criativa que se pode ter, mas tem que conseguir caber naquela caixinha e tem que ter os componentes todos lá. Boa minimalista. E tem que ser relativamente low priced, ok? Não é, o price point deles é mais ou menos o mesmo para todos os jogos. Eles já lançaram catrapada de jogos, ok? Estes Tiny Epics há imensos. E, infelizmente, a maneira de eles contornarem isto é que têm expansões, não é? Por isso eles têm de vez em quando alguns que têm este e depois têm 2 ou 3 expansões, porque não deu para meter. Acreditem, as caixas são compactas, são pequenas. Estamos a falar de uma caixa que tem um pouco menos até do que um palmo de profundidade e vai 1/3 de um palmo de largura. É uma mini caixa, ok? Quando eles chamam-se mesmo Tiny Epic, é mesmo tiny. E a verdade é que o jogo já agora, o Tiny Epic Max é muito giro. Eu gosto muito do jogo, é um jogo de combate para todos os efeitos, com uma mecânica programada. Então vocês programam o que é que o vosso Mac vai fazer e eles estão só... É um jogo tiny, com muito poucos espaços. Tem espaço, por exemplo, neste, para vocês terem um Mac mesmo, para vocês porem lá dentro do vosso Meeple. A Meeple entra dentro de um Mac mesmo. E, depois, e as armas que vocês compram, vocês põem lá mesmo. Tem assim uns sítiozinhos nos bracinhos para vocês fazerem os upgrades e as coisas são todas. Minúsculas. São minúsculas e aquilo mesmo. Não dá jeito nenhum de pôr e de tirar e não sei do quê. Verdade. Mas fica muito giro. É verdade. Mas é bué da bling. Tem bué da bling. Mas eles conseguem manter. Mas isso não é este bling, todo. estás a ver? Mas isso não é bling, porque isso vem na caixa. Tu não tiveste de comprar um add-on de mais 50 euros para ter aquilo, estás a ver? Não é exatamente a mesma coisa. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Tiny Epic Zombies, não é? Que eles também têm, que é um Survivor, que até carrinhos e tudo tem, os extras são todos, cada componente é diferente e são componentes impressos, não é? Que tem a parte lateral impressa e tudo. Está muito a giro. O Tiny Epic Tactics, por exemplo, até a própria caixa, os gajos não tinham mais por onde fazer aquilo, então a caixa viram ao contrário e fica parte do tabuleiro e depois faz 3D, por isso tem altura e entram de um lado, saem do outro. Os gajos são muito criativos e conseguem com muito pouco, não é bem um low budget, mas também não são jogos de 60 euros, não fazem, é aquele price point, tem que dar para fazer os componentes todos e tudo, acaba por obrigá-los a focar-se, e achei muito a giro isso, e para os nossos ouvintes possam não conhecer a saga, vejam o que é que existe. O Galaxies também é muito bom. Eles ainda agora lançaram, acho que foi o Pirates, não foi? Agora, o último que eles lançaram, já nem me lembro, acho que é o Pirates. Eles todos os anos lançam é uma coisa incrível, uma campanha de Kickstarter nova, que dá para apanhar os jogos todos para trás e tudo, é muito giro. E são tudo caixinhas pequenininhas que neste momento, se vocês tiverem a coleção toda, já dá para já deve ser o equivalente a uma caixa grande, ok? Se vocês juntarem tudo na vossa prateleira, já vos vai ocupar o tamanho de uma caixinha grande. Mas é isto, é o Tiny Epics, neste caso o Tiny Epic Max, que eu trazia para vocês. E é todo o tempo que nós tínhamos. Vocês estiveram a ouvir a DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural,
O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Deixo-vos a pergunta, para vocês como é que é, se é mais é menos, se gostam de jogos com muitos jogadores e são como o Daniel, ou então se gostam de jogar a solo ou até mesmo a 2 jogadores, como nós estivemos aqui a falar, se preferem uma coleção grande ou se são mais focados, mais criteriosos nas vossas escolhas e preferem só se focar nos jogos que realmente jogam. E claro, o que vocês também acham desta questão toda dos componentes, se mais é menos, se gostam de todos os extras e bling e expansões e tudo na vossa experiência de jogo ou não. Deixem as vossas respostas no Facebook da Dice Cultural ou aqui nos comentários ou no nosso WhatsApp e vamos continuar esta conversa. Malta, podem também usar o nosso e-mail podcast@dicecultural.org para nos deixarem as vossas ideias e feedback ou até mesmo comentários. E se gostaram muito deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nada do que nós fazemos e partilharem o link com os vossos amigos para nos ajudarem a chegar até eles. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado por uma conversa muito interessante e pronto, é bom ver que gostamos todos da cereja do topo do bolo, não é? Comemos sempre a cereja. É, uns mais do que outros, sim, é verdade. E do icing também e tudo, acho que nós... É um prazer e uma honra gravar estes episódios convosco, malta. Um enorme obrigado a vocês que estão desse lado a ouvir-nos e a apoiar-nos. Adoramos produzir este conteúdo para vocês. Aproveito também para relembrar que a Dice Cultural continua a lançar muito mais conteúdo, tanto escrito como em vídeo. Sigam-nos no nosso website, dicecultural.org. Têm os links para as nossas redes sociais e para o nosso parceiro, meusjogos.pt, o parceiro da Dice Cultural, no todo o conteúdo escrito. Também relembro, como tenho feito nos últimos episódios, que nós estamos, a equipa da Dice Press em particular, está à procura sempre de voluntários, se vocês quiserem juntar à equipa, mas também temos outras posições no nosso site, na zona de voluntários. Deem lá uma vista de olhos, vão ver que vamos ficar muito felizes por vos acolher e para se juntarem à nossa família de voluntários aqui da Dice Cultural. Estamos à vossa espera, não se esqueçam, deem lá uma vista de olhos. Nós cá estaremos no próximo episódio para falar sobre porquê Worker Placements, um episódio que surge de um pedido de um pedido e feedback que vocês nos fizeram e que nós adoramos receber, e por isso eu pessoalmente estou muito curioso de assistir a essa conversa, por isso vocês desse lado não percam o próximo episódio, malta. Até lá, a todos aí em casa, um grande obrigado, muito obrigado pela vossa companhia, boas jogatanas e até o próximo episódio, malta. Um grande abraço. Até à próxima. Tchau, pessoal.